Pessoal, é com muita alegria, então, que a gente vai iniciar a nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde física, emocional e pedindo um amparo espiritual, que a gente possa absorver todas as palavras, todos os ensinamentos do mundo espiritual, que o Kardec deixou com tanto amor, com tanto carinho, que a gente possa absorver cada palavra, cada pensamento e realmente que a gente traga para a nossa vida, para a nossa evolução e que a gente possa levar isso na forma de luz para todos os que estiverem à nossa volta, para o nosso planeta, especialmente para todos os seres que estiverem em sofrimento. Que a nossa sintonia de amor possa irradiar essa luz, irradiar toda fé, a esperança, a coragem a todos os seres que existem, materialmente e espiritualmente. Que nós consigamos estar em sintonia com os nossos anjos guardiões e com toda a equipe do Luz e Amor, que com certeza está presente, nos intuindo e nos fortalecendo. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Passo a palavra para você, Adolfo. Não, é para o Dudu. Para o Zé Eduardo. Passar a palavra para ele. Bom, gente, hoje nós vamos estudar um vocábulo. Nessa pergunta aí na 5, vamos estudar um vocábulo que quando eu estudava texto espírita, e aparecia essa palavra que a gente vai estudar hoje, eu tinha um entendimento diferente do conceito dela. E tem algumas palavras que a gente vai no dicionário e pronto, está lá o significado. E tem palavras que não o significado do dicionário ele não basta. Né? E é o caso dessa palavra sonambulismo. Então, hoje nós vamos sair um pouco do texto, né? Nós vamos pegar outras fontes, a gente ver o que é sonambulismo na obra espírita. Né? Não é o sonambulismo conceito que eu tinha até então. Tá? Mas vamos à pergunta e a gente entra depois no vocábulo sonambulismo, tá bom? Visitante. Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, que, aliás, nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque, dizem, as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos? Ô, Dudu, você pode aumentar só mais um pouquinho a letra? Tem jeito, será? Aumentar? É. Assim Não, ou foi muito agora, diminuir? foi muito. Assim? Aí. Assim. Melhorou. Então vamos repetir a pergunta para a gente poder entender ela, né? Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, Para só um pouquinho espé aí. Não, pode espécie. espécie de dupla vista. Isso, para um pouquinho. Então, tem gente que diz o seguinte, e a pergunta é essa, não será admissível, quer dizer, será que não pode, né? O que dizem alguns, que o médium se acha em estado de crise. É crise mesmo, né? E que no estado de crise ele tem uma certa lucidez, como no caso do sonâmbulo. É isso que está perguntando. Aqui na pergunta, ele define sonambulismo como espécie de dupla vista. Tá? E seria o quê? A vista da alma e a vista do corpo humano mesmo, né? Quer dizer, a vista de quem enxerga esse mundo e uma outra vista. Então, está perguntando se não é o caso de sonambulismo, o fenômeno mediúnico. Então, não é mediunidade. A pessoa entra em estado de sonambulismo. Essa é a pergunta. Será que não é isso? Aí continua lendo a pergunta, por favor, Dudu. Perdão. Então, dupla vista, espécie de dupla vista,
que, aliás, nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais? Então, nesse Por, caso, não seria mediunidade, seria sonambulismo. Pô, depois a gente explica por quê. Continua, Dudu. porque, dizem, as comunicações obtidas pelos médiums não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos? Bom, então, enfim, tá aí a pergunta. Primeira coisa, gente, eu vou pegar aqui o conceito do dicionário, eu estou com o dicionário aqui, é o Dício, dicionário online de português. Eu vou passar aqui no chat, mas eu vou ler para vocês também, tá? Mas é bom ficar registrado, né? Não. Dício, pronto. Então, qual que é o significado? Primeiro que é um substantivo masculino, né? Estado de sonâmbulos, movimentos automáticos que se manifestam durante o sono natural ou provocado. Bom, eu sempre aprendi que era isso daqui, né? Movimento automático que se manifesta durante o sono, né? Ou seja, o que é sonambulismo? Ou quem que é sonâmbulo, né? É a faculdade daquela pessoa, estando dormindo, conversa, anda, né? Esse é o conceito que eu tinha até então de sonambulismo. E não está errado, está no dicionário isso, né? Então, esse é o conceito que a gente mais usa de sonambulismo. Ah, o fulano é sonâmbulo, na casa dele tinha que trancar a porta. Se ele saía para a rua, às vezes até sem roupa, né, ou de pijama, né? Ah, que o sonâmbulo não pode acordar, se acordar, não sei o quê. Quer dizer, todo mundo conhece esse conceito de sonambulismo, não conhece? Ou é só eu que pensava assim? Sim, todo mundo conhece. Assim, né? Então, só que não é esse conceito de sonambulismo que está falando no texto. Então, aqui está falando de um outro tipo de sonambulismo, e aqui, gente, na internet, eu não gosto muito da Wikipédia, não, mas o conceito da Wikipédia é o que melhor traduz esse conceito, é o que eu vou passar para vocês, né? O que está na Wikipédia, que é o chamado sonambulismo magnético. Né? Então, deixa eu pegar aqui, espera só um minutinho. Então, na verdade, o conceito de sonambulismo que nos interessa é esse, tá? Que na Wikipédia, por exemplo, eles chamam de sonambulismo magnético. Peraí, momento. Ué. Eu copiei aqui, mas. Essa é a Está tela aí, ó. faltando Tá alguma na coisa? tela aí, Adolfo. Está na tela? Isso, é isso aí mesmo. É porque eu copiei aqui, mas parece que não pegou tudo. Eu vou pedir para você, Dudu, colocar para nós, você tem mais facilidade que eu. Aí eu leio aqui, ó. Então, lá na Wikipédia, no Espiritismo e no Mesmerismo, Mesmerismo é a doutrina de Anton Mesmer, aquele que criou o chamado magnetismo animal, né? Sonambulismo magnético, artificial, provocado ou induzido, seria um estado de emancipação da alma, provocado pela ação de um magnetizador. Exerce sobre outra pessoa por meio de um fluido magnético, onde a lucidez da alma é mais desenvolvida, ou seja, ela vê as coisas com mais precisão e nitidez. Bom, eu não vou ler mais, porque não precisa. Só que eu li aqui já está bom. Então, o sonambulismo que Kardec tá tratando na pergunta é o quê? É um estado de emancipação da alma. Ele pode ser natural ou ele pode ser também provocado. O natural, a pessoa deita, dorme, é igual o sonho, é igual um sonho. Só que é o estágio mais avançado do que sonho, tá? É um sono mais profundo, vamos dizer assim. Aí a alma fica o quê? Livre do corpo físico. E aí, quem é que vai falar? É o espírito do médium. Então, esse é um efeito anímico. Isso é animismo, gente. Entende?
E a ciência, ela trata desse assunto, né? A pessoa está lá, está dormindo, ela começa a falar, né? Eu, por exemplo, meu irmão era sonâmbulo, né? Eu chegava em casa, quando eu era mais novo, até falei, 14, 15 anos, né? Chegava em casa e conversava com meu irmão, ele perguntava, onde é que você foi? Eu contava, a gente estava conversando um tempão, mas eu sabia que ele não estava acordado, era diferente, eu não sei explicar, mas eu sabia, assim, a feição dele era outra, né? Mudava, assim, a expressão, os olhos, etc. E depois, no outro dia, a gente ia conversar, você lembra que nós conversamos isso, isso? Não, não lembro nada disso, não. Quer dizer, estava em estado sonambúlico. Então, no momento que estava conversando comigo, era o espírito o quê? Desprendido do corpo físico, em estado sonambúlico. Então, sempre quando a gente for falar de sonambulismo, vai ser nesse sentido. E mais ainda, lá no Kardecpédia, olha eu fazendo propaganda, hein? Ctrl C. Ah, isso aqui dá para mandar. E vai dar certo agora. Vamos ver. Vamos ver. Extermina a palavra verdadeiro. Não. Então, pega lá sonambulismo no Kardecpédia, por favor, o Dudu. E compartilha aí. Do latim, somos ou sono, andar, passear. Quer dizer, é o estado de emancipação da alma, mais completo que no sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. Tá legal aí, né, gente? Olha lá, o esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo. A independência da alma e do corpo é mais completa que no sonho. Aí vem, ó, sonambulismo magnético ou artificial. É aquele provocado pela ação de uma pessoa que exerce sobre outra, por meio do fluido magnético que derrama sobre esta. Quer dizer, o que é fluido magnético? É princípio vital, é fluido vital. Como que uma pessoa derrama? Por exemplo, impondo as mãos, aplicando um passe. Por isso que tem gente, quando em reunião mediúnica, eles falam que não pode dormir. Na verdade, né, baseado nesses estudos, eu acredito que o médium pode dormir sim. E depois é só conversar com ele, porque ele vai entrar em estado sonambúlico. Mas o pessoal que trabalha com reunião mediúnica não gosta muito disso, não. Né? Não gosta desse fenômeno, né? Que é do sonambulismo magnético, né? Que é provocado. E tem o natural, que é espontâneo e se produz sem provocação e sem influência de um agente exterior. Então, isso está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no item Vocabulário Espírita. Tem alguém que mandou alguma coisa por escrito? Não sei se é o... A Lucélia levantou a mão. Ô, Lucélia, posso fazer só mais uma definiçãozinha aqui? Aí a gente já conversa. Não, Agora, Dudu, vou pedir para você, de novo, pegar lá no Kardecpédia, o livro dos médiuns. Você também vai digitar a palavra sonambulismo. Vai cair lá no item 172. Livro dos médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas, capítulo 14 dos médiuns sonambúlicos. Tá? Deixa eu ver qual que é. Interessa para nós. Começa assim, no item 172. Pode-se considerar o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Tá? Então, esse ponto que é o que mais nos interessa. O sonambulismo e mediunidade são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Daqui a pouco eu vou falar por que eles estão reunidos. Né? E, olha lá, 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radicando no organismo que independe
em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Quer dizer, que independe do estado moral, a lucidez sonambúlica, né? E a pessoa, como ela se afasta do corpo físico, então o que acontece? A memória do espírito ela vai dilatando, né? Então, por exemplo, se a pessoa foi médico na outra encarnação, ela em estado sonambúlico, ela pode prescrever um remédio para alguém doente, ou pode identificar uma doença, por exemplo, em alguém, né? Isso em um estado sonambúlico. Por quê? Porque houve o que? Uma emancipação da alma. É claro que a gente, quando fala emancipação da alma, não estamos falando em desencarne, né? Ela não desencarnou. Então, continua ligado ao corpo físico, né? Mas no estado sonambúlico, o espírito fica livre. Então, ele tem o conhecimento dele. Isso, gente, não é mediúnico. Agora, tem um tipo de mediunidade que chama mediunidade sonambúlica. A pessoa fica nesse estágio, então, o espírito se desprende do corpo, ele tem reaviva parte da sua memória, mas ele pode conversar com outro espírito. E se ele conversar com outro espírito, trazer informação de outro espírito, aí é um fenômeno mediúnico. Ele está sendo intermediário. Ele está em estado sonambúlico, mas está trazendo informação de outro espírito. Nesse caso, é mediunidade sonambúlica. Tá? Tá tudo claro isso que nós falamos até aqui? Tá? Sim. Então, daqui a pouco a gente vai entrar na pergunta, porque a Lucélia fez uma pergunta, a gente vai primeiro responder a pergunta da Lucélia, né, que de repente está mais relacionada com o conceito de sonambulismo, para depois a gente voltar na pergunta. Então vamos lá, Lucélia. Qual que é a sua pergunta? Adolfinho, uma pessoa que é hipnotizada, ela entra em estado sonambúlico? Exatamente. Exatamente. Veja, o magnetismo animal, já no século XIX, para a ciência, esse termo magnetismo animal não era apropriado, porque o magnetismo ele está relacionado com os minerais, que é matéria inorgânica, né? E o chamado magnetismo animal está relacionado com o quê? Com matéria orgânica. É o nosso corpo físico, né? É o espírito se desprendendo dele. Então, segundo a física, já na época de Kardec, esse termo magnetismo animal não é apropriado. Então, o que acontece? Um dos seguidores de Mesmer, agora de cabeça eu não vou lembrar o nome dele, ele continua as pesquisas sobre magnetismo animal, e na onde vai surgir o hipnotismo. Então, o que é hipnotismo? É justamente isso. É você o quê? Se ele for o provocado, claro, porque é o natural. Aí a pessoa sozinha, ela pode, por exemplo, dormir, não mediúnica, aí entra em estado sonambúlico. Ou alguém aplicando o passe nela, esse passe, a pessoa está sendo o quê? Hipnotizada. Assim como, o que é uma obsessão? Se não um processo hipnótico. Porque a pessoa que fica obsediada, ela entra num processo hipnótico. Porque ela aceita o comando do obsessor. Então, na verdade, o sonambulismo, ele é um tipo de quê? Aliás, o tipo não, provocado, ele é provocado pelo hipnotismo. Né? Então, um passe você pode hipnotizar uma pessoa. E às vezes acontece, né? Em centro espírita, que tem uma maca, a pessoa deita, eles aplicam passe nos chakras, tem mais de um médium. Em Franca tem muito disso. Aí a pessoa deita ali, eles começam a aplicar o passe, a pessoa dorme mesmo. É que aí, como nós não estudamos como deveríamos, né? Aí depois a pessoa chama, fulano, já acabou. A pessoa demora para voltar. Né? Então, houve o quê? Um processo hipnótico. Através do quê? De um passe, de uma prece. Não precisa nem pôr as mãos para hipnotizar alguém.
basta uma palavra, o olhar, né? E o hipnotizador vai conseguir, porque é uma ação magnética, é uma ação fluídica, né? O sonambulismo. Tá? Por isso que eu falei, é o termo que se usa, né, que a ciência usa, é sonambulismo magnético, né? Ou hipnotismo. É esse o termo que eles usam para falar do quê? Do sonambulismo, que é esse estado de emancipação da alma, né? Mais profundo que o sonho. Então, quando a gente dorme, a gente sonha. A gente não lembra toda noite o que sonhou, mas a gente sonha toda noite, né? Ou nós nos desprendemos do corpo físico e temos contato com outros espíritos, não é? Não é isso que a gente aprende? Tá? E o que é o sonambulismo? É isso também, só que é um estado mais profundo, ou seja, o espírito se afasta mais do corpo físico e fica mais livre. E uma vez ficando mais livre, ele vai recuperando parte da sua memória, tá? Aquela memória esquecida, pelo processo de esquecimento passado. E tanto é verdade que, para ser sonambulismo, na hora que a pessoa acorda, ela não tem lembrança nenhuma. Por isso que é sonambulismo. Entendeu? Agora, quando a gente sonha, não, a gente acorda, a gente consegue lembrar o sonho, ou parte do sonho. Então, é um desprendimento? É um desprendimento. Mas não é sonambulismo. Porque no sonambulismo, quando a gente acorda, a gente não lembra de nada, nada, nada. Entendeu? Tudo bem? Certo. Então, Adolfo, deixa eu ver se eu entendi. Outra pergunta. Meu irmão falava muito. Aí eu falava, fica quieto, né? Aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou falar com ele. Então, eu perguntava, ele respondia, igual você fazia com o seu irmão. Nesse caso, quem estava respondendo era o espírito dele. É o próprio. Entendi. É o espírito Tá. dele, é ele. Perfeito. Não é outro. Perfeito. É um Agora, só assunto que, complicado, né? sério, mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Esse que a gente conhece, esse seria o estágio mais rudimentar, mais simples de sonambulismo. Aqui no texto, está falando do quê? Recobre a memória de tal forma que não é assim, ó, igual eu conversava com meu irmão, assim, ó, eu fui em tal lugar, foi, e aí? Conversa mesmo. Não, aqui eu estou falando, por exemplo, então, numa reunião mediúnica, né? Então, um médium lá entra no processo sonambúlico, tá? Um médium. Aí eles começam a conversar com o médium. Isso é animismo, não é mediunidade. Aí o espírito do médium passa a contar sobre um caso de alguém, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que está doente. Então, ela vai ver com o seu olhar, né, desprendido um pouco daquele processo de esquecimento. Quer dizer, ele vai recuperar parte da sua memória, vai revivar parte dela, né? Então, é um sentido mais profundo do que ficar simplesmente falando, eu saí, como é que você está, onde você foi. É o que eu fazia com meu irmão. E não é isso que o texto está dizendo. Entendi. É mais profundo. Mais profundo. Entendeu? Mas começa aí. Começa aí. O que assim, eu nunca fiz com meu irmão na época, mas eu também era adolescente, né? Mas que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu poderia fazer, começar a conversar com ele, mas fazer outras perguntas, não é? Então, nesse sentido, eu conheço três médios, né, que têm muita facilidade de desprender do corpo físico. E eu até gostaria de fazer um trabalho nesse sentido, mas eles têm medo. Eles têm medo. Então, mas eu gostaria de fazer porque a gente não usa, né? A gente fica com, não sei, eu acho que o movimento espírita, a gente tem assim, uma coisa com o animismo, como se fosse assim, ó, não pode, é coisa ruim. Não, não é ruim. Não é ruim, né? Agora, o que não pode é no processo mediúnico,
E nesse caso, nós estamos falando de sonambulismo. Tá? Mas não pode, no processo mediúnico, o espírito do médium atrapalhar a mensagem. Isso não pode. Esse cuidado o médium tem que ter. Porque ele não pode influenciar, a deturpar a mensagem. Né? Entendeu? Agora, toda mensagem mediúnica, gente, é anímica. Porque o espírito do médium participa. Né? Tudo passa por ele. Então, por exemplo, se nós estamos numa reunião mediúnica, não sei se foi nesse grupo que eu dei esse exemplo, se foi, me perdoe, vou dar de novo, né? Mas nós estamos numa reunião mediúnica, né? Então, a Ana Flávia ela é o médium, parece um espírito lá que é desafeto meu, né? E o espírito começa a me xingar falando palavras de alto calão, seu filho de uma pi, que vai não sei do que pi. Ela, como médium, não precisa reproduzir o palavrão. Ela vai ficar brava, vai falar enérgica, que eu vou entender que ele está bravo comigo, o espírito. Mas não precisa reproduzir. Ou então o espírito vem e ela sente que está metendo a mão na minha cara. Ela não precisa me dar uma bofetada. E, às vezes o espírito quer é isso mesmo. Né? Mas ela pode aumentar a voz de uma tal forma que eu vou sentir. Entendeu? Então o médium ele tem que filtrar. Isso ele tem que fazer. É uma coisa. Outra coisa é o espírito falando uma coisa e o médium está dizendo outra. Aí não. Né? Esse é o cuidado que tem que ter. Mas o sonambulismo, ele é uma prática boa, uma prática positiva. Quantas vezes nós estamos lá na reunião do centro, né? Então a gente pega lá uma ficha. Ela está internada na Santa Casa, no quarto 3. Então eu já fui na Santa Casa, né? Então, a gente já imagina onde é o quarto 3 e tal. E depois tem médico que fala assim, eu fui lá, e descreve. E descreve mesmo. Quer dizer, o que é isso? Eu fui lá. Né? Desprendimento do corpo físico. Mas entrou em estado sonambúlico? Não, nós estamos falando de desprender do corpo físico. E o estado sonambúlico ele é mais profundo que o sono. Então, para entrar no processo sonambúlico, tem que dormir. Se não dormiu, não é sonambulismo. Não é? Agora, desprendimento do corpo físico, a gente também desprende do corpo físico sem ser um fenômeno sonambúlico. Né? Entendeu? O que é mais importante que no processo, no sonambulismo, a pessoa, ela reaviva a sua memória de outras vidas, inclusive. Entendeu? Então, nesse sentido, ela pode ser útil num tratamento mediúnico, por exemplo. Um tratamento de um caso do espírito. Ou mesmo de um encarnado. Né? E a gente acaba não valorizando isso. Né? A gente acaba, por falta de conhecimento, né, do próprio sonambulismo, e também por uma cultura nossa de que fenômeno anímico ele não pode se misturar com o mediúnico. Vocês viram lá que eu li um dos textos, está muito próximo, o sonambulismo da mediunidade. São dois processos que um auxilia o outro. Né? Mas centro que trabalha com sonambulismo provocado, em Franca eu não conheço. E quando tem, acontece naturalmente. Né? Mas normalmente, assim, não tem. Por falta de quê? De estudo. Mas o sonambulismo em si é uma coisa boa. Mas voltando para a pergunta, então, podemos voltar para a pergunta? Acho que a Rita levantou a mão. Levantou a mão? Então vamos ouvir a Rita primeiro. A minha dúvida era em relação à comparação entre sonambulismo e desdobramento. Mas aí, no que você foi falando, eu já fui conseguindo fazer diferenciação, né? Porque no sonambulismo, então, há uma assim, é como se, né? Como se tivesse uma morte, uma liberação do corpo e não tivesse mais essa matéria física impedindo a visão do espírito. Agora, no desdobramento, ele ainda continua, né, com as suas limitações que é oferecidas pelo corpo. É isso aí. Isso aí. Então, o que é o desdobramento? É o espírito se desprendendo do corpo físico. Só que é a Rita que faz isso. A Rita vai, a Rita vê. Agora, a Rita em estado sonambúlico, ela não morreu, ela continua ligada ao corpo, né?
Mas é igual o sono. Aliás, o sonho. Porque ela vai estar em estado de sono, corpo físico. Né? Mas é igual o sonho. Só que é um estado mais profundo. E tem espírito que chega até a dizer, quando a gente dorme, né? É um estado de morte, né? O sono, aliás, tem uma espécie não, o espírito ele se afasta do corpo no momento que a gente dorme, né? Então, a gente acaba morrendo, porque o espírito fica livre. E no sonambulismo, essa liberdade é tão grande, mas tão grande, que parte da memória dele, né, que fica escondida pelo processo de esquecimento do passado, parte dessa memória volta à tona. Mas é isso mesmo que você falou, Rita. Você entendeu certinho. Obrigada. Tá? Acho que alguém Du, mais levantou a mão, tá como Vendas Medipar, desculpa, eu não sei o nome da pessoa. Meu nome é Morgana. amor, Perdão, Morgana, desculpa. Não tem Morgana. problema, é porque como eu participo de reunião de trabalho, aí só aparece Vendas Medipar, não aparece meu nome. Eu não sei como é que eu fiz isso um dia e assim ficou, e aí eu não sei desfazer, assim vai ficar. não tem Sem problema, problema. Morgana. É o seguinte, o que eu queria entender melhor é que quando fala que o espírito se liberta do corpo, tem uma liberação do corpo físico, né? É como a gente entrasse num estado de morte, porque tem essa liberação do espírito. Mas a gente continua ligado através do fluido vital do espírito à matéria, não continua? Através do perispírito, sim. Continua. Então, Só se desliga com o fenômeno da morte. O que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando em morte. E outra coisa, por exemplo, igual a Rita falou agora há pouco, em desdobramento. Quer dizer, o espírito se emancipa. Há emancipação da alma no desdobramento? é um Mas afastamento, seria? isso. Um afastamento, então. Afastamento, exato. Na verdade, não existe uma... foi com base no que a Rita falou mesmo que eu pensei isso. Não é uma liberação, é um afastamento, então. Isso. É porque eu não entendo muito, então eu tenho que perguntar para poder compreender. Então, Morgana, mas você tem que perguntar mesmo, porque eu fui entender isso agora, há pouco tempo, estudando a revista espírita. Eu tinha um entendimento assim, muito diferente. E é muito profundo isso. E como nós estudamos pouco, as pessoas têm muitas dúvidas. Tanto é que quando aparece no texto espírita a palavra sonambulismo, as pessoas não têm esse entendimento. É um afastamento, você está usando um termo muito apropriado. No desdobramento é um tipo de afastamento. O sonho é um afastamento também, só que mais profundo no sonho. Só quando a gente acorda, a gente lembra. Né? E no sonambulismo, a gente, quando acorda, a gente não lembra. Eu acho que a gente poderia dizer que são ai, esqueci a palavra. São estágios diferentes de afastamento. Exatamente, uns mais profundos e outros mais superficiais. Perfeito. O sonambulismo é um estado mais profundo, onde a gente perde a consciência. Não é isso? A gente perde a consciência quando acorda. Isso, quando acorda. Quando acorda. E o desdobramento, não. O desdobramento, a pessoa depois lembra, não lembra do que aconteceu? Exato. Então, a gente tem perde a consciência no sonambulismo, quando acorda, quando volta. Isso. Então, são níveis diferentes de afastamento. Exato. Obrigada. Em todos eles, o espírito está ligado pelo seu perispírito ao corpo físico. Sim. O seu desligamento é fenômeno da morte. Porque só existe o desligamento do fluido na morte, né? Exato. Tá. Olha, gente, isso é muito importante, viu? Nós não estamos perdendo tempo, não. Eu pensei comigo, acho que hoje, se a gente conseguir entender só o que é sonambulismo, já valeu o estudo. Né? Que é muito profundo isso daí. Eu agradeço demais as intervenções da Lucélia, da Morgana e da Rita.
porque realmente, gente, é profundo o negócio. Tá? Dudu, volta na pergunta agora, se não tiver mais ninguém para falar. Ô, Morgana, você ainda está com a mão levantada ou não? Adolfinho, Oi, Vitor Hugo, pode falar, à vontade. eu queria fazer uma colocação, porque quando você se utilizou da terminologia desdobramento, eu particularmente nunca encontrei esse termo como uma terminologia que identifica um tipo de fenômeno, não sei se eu estou me fazendo entender, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Kardec faz uma diferenciação dentro do Livro dos Espíritos, quando vai tratar sobre sonambulismo, especificamente sobre emancipação da alma, e ele faz uma divisão didática entre 3 gêneros de emancipação da alma. O primeiro é o sonambulismo, o segundo é o da dupla vista, e o terceiro é a do êxtase. Seriam esses 3 estágios. E quando você fez a colocação referente ao desdobramento, eu gostaria de saber, pelo menos eu particularmente nunca encontrei esse termo como uma designação de um outro gênero de emancipação. Como, por exemplo, pelo que eu entendi sobre a sua fala, como se fosse o desdobramento ele fosse um nível inferior ao do sonambulismo. O que eu entendo particularmente, inclusive até da análise da resposta da pergunta, se eu não me engano, eu até peguei ela aqui, 425, que Kardec fala sobre o sonambulismo, eu entendo particularmente o que comumente no movimento espírita se deu a chamar como desdobramento, na verdade como o sonambulismo realmente, porque o próprio Kardec coloca que o sonambulismo ele não é invariavelmente somente no sono, ele coloca que principalmente no sono, mas não exclusivamente, então ele não acaba criando uma regra de sempre, mas sim de a maioria dos casos ocorrer no sono, mas sim pode ocorrer com o homem ali no estado mais de... o estado sonambúlico, né? Um estado mais de... fora da vigília, por assim dizer. Não sei se eu me fiz entender, eu gostaria de colocar esse ponto. Não, depois eu queria também que você passasse essa fonte aí. Kardec falando que no sonambulismo, que não é uma espécie de sonho. Eu gostaria de ver essa fonte. Não, entendi. No caso, Dolphin, não é que não é uma espécie de sonho. No caso é que ele está falando que não acontece, principalmente, eu vou até... Está na pergunta 425, eu vou ler aqui para nós. Está na tela aí, ó, a 425. Comenta para nós, Dudu, por favor. Perfeito. 425? Essa aí que tá na ali, quando ele começa... Cadê? Que tá diferente. Que o meu tá no WhatsApp. Deixa eu ver se... A fala começa em esse estado. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Então, esse termo principalmente é o que me leva a entender que não é premissa imprescindível o sono, ou seja, pode ocorrer também, né, fora do sono. Senão, ele teria colocado a terminologia do sempre, né? Esse estado se apresenta sempre durante o sono, mas ele coloca o termo principalmente. Por isso que... Mas a minha pergunta principal não é nem isso. Essa colocação que eu estou fazendo é referente ao meu entendimento do que se chama comumente no movimento espírita de desdobramento, e que eu particularmente nunca encontrei na obra de Kardec. Eu gostaria de alguma referência sobre isso. E também, porque no meu entendimento, o sonambulismo e o desdobramento que é chamado por nós, comumente, seria o mesmo fato. O mesmo fenômeno, na minha visão. Se você for considerar, é porque assim, eu nunca tinha reparado assim, o que você está mostrando aqui, que o Dudu até está destacando para nós, né? Principalmente durante o sono. Então, nesse caso, sim, a gente pode falar que o chamado desdobramento é sonambulismo. Que é a mesma coisa, né? É o quê? É um estado de emancipação da alma, sonambulismo. Agora, eu fico te devendo qual é a fonte. Mas eu já li alguma coisa, mas eu não vou saber te dizer agora onde. Mas eu fico devendo essa informação para a semana que vem, tá? E até bom também, eu faço um convite, quem tiver tempo também, para procurar nas obras de Allan Kardec, né, o termo desdobramento, né, porque o Vitor Hugo está chamando a atenção que nos estudos dele ele não viu, né, esse termo. E eu fiz uma colocação considerando que o sonambulismo acontece só no estado do sono. Foi essa a colocação que eu fiz, né? Então, que o desdobramento não seria sonambulismo, seria um outro estado, né?
de emancipação da alma. E que, teoricamente, segundo o Victor Hugo, o entendimento dele, esse outro estado não existe. Seria o próprio sonambulismo. Né? Então, é essa dúvida que nós vamos checar, se existe ou não. De qualquer forma, eu considero assim, que essa palavra desdobramento, né, de certa forma, um sinônimo, mas não interessa. A gente tem que ir na fonte. Né? Então, vamos ver em Kardec aonde que a gente encontra essa palavra desdobramento. Eu sei que o Dudu está mostrando aí, ó, mas não é só a palavra, não, viu, Dudu? Vamos ter que ler, assim, esse sentido de emancipação da alma como sendo um desdobramento. Allan Kardec fala sobre isso. É isso que a gente vai verificar como lição de casa. Tá bom? Perfeito. É bom que a gente eu até dá acho uma que estudada. É muito válido, viu, Vitor Hugo? A gente ter esse cuidado. Mas eu já li isso em algum lugar, sim, a respeito desse termo desdobramento. Não, perfeito. É bom que a gente dá uma aprofundada também, mas o importante é nós entendermos que quando a gente faz uma classificação desse tipo de gênero, a gente está classificando um novo tipo de fenômeno. Óbvio que se a gente for usar por sinônimo, igual a gente está num grupo aqui, então a maioria das pessoas, óbvio que a gente tem as dúvidas, a gente entende do que a gente está falando. Só que a importância da gente se ater a isso é referente ao que nós estamos sempre comentando aqui sobre o quesito científico do espiritismo. Então, quando a gente classifica de uma nova maneira com um neologismo, ou pegando alguma palavra e colocando dentro do espiritismo, por exemplo, quando a gente se utiliza da terminologia energia, que tem um conceito extremamente variado dentro da física e que não está certo dentro do uso do espiritismo, mas isso é assunto para outro momento. Mas, enfim, é o perigo que a gente acabou colocando, e é por isso que é importante a gente dar uma atenção para essas palavras, porque elas vão fazer com que a gente compreenda melhor. Eu acho que uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender, falo muito por mim, inclusive, que é porque o espiritismo, a gente está falando de uma coisa que está além da nossa visão, muitas vezes. Então, a gente não consegue captar com os nossos olhos físicos aqui. E é muito difícil a gente ter expressões de coisas que a gente não consegue enxergar. A nossa linguagem, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Ela é muito pobre. Então, a gente acaba tornando o fenômeno, às vezes, muito pobre pela dificuldade de descrição dele. E por isso que Kardec sempre teve esse cuidado, e é importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente dá um novo termo, a gente está cunhando alguma coisa. E o que é isso que a gente está cunhando? Já foi tratado ou não foi tratado? Se não foi tratado, com que base eu estou criando isso? E é uma coisa simplesmente racional. Então, assim, a gente está a fim de aprender e estudar, e isso é muito importante, porque a gente está aprendendo junto aqui, fazendo esse movimento de dialética, né? Então, a gente está construindo o conhecimento e entendendo, na verdade, muitas vezes, né? O que mais que a gente faz aqui é entender o que Kardec fez de maneira magnífica para nós e deixou aí para a gente entender. Perfeito, Vitor Hugo. E isso é fazer ciência, não é? Então, você está coberto de razão, nós temos que checar mesmo, porque nós não podemos criar, porque é o que você falou. Mas você está criando, então, que é um ponto de vista, não é? Ou você fez uma pesquisa científica? Não fiz. Então, você não pode ficar colocando algo como se fosse doutrinário, se não é. Tá? Então, a sua contribuição é valiosíssima, mas vai ficar como lição de casa para todos nós, né? Principalmente para mim, aonde que Kardec ele fala, né, do desdobramento, se é que ele fala. E se de repente descobrir que não fala, então a gente vai falar da semana que vem, não é desdobramento, é sonambulismo. Né? Ou então, no livro tal, item tal, Allan Kardec fala, entendeu? É assim mesmo que a gente faz ciência. Ok? Ô, Dudu, vamos lá na pergunta agora? Vamos voltar na pergunta? A Rita e a Lucélia tinham levantado a mão, não sei se elas querem. À vontade, gente. De repente, a gente nem faz leitura hoje, mas o debate é muito rico, viu? Agora, eu não sei quem fala primeiro, se é a Rita ou se é a Lucélia. Pode falar, Lucélia. Bom, então vou falar, tá? Esse termo desdobramento, ele é muito utilizado durante as nossas reuniões mediúnicas, né? Eu vi que a Isa está participando, né? Então, às vezes, já aconteceu diversas vezes que durante as reuniões mediúnicas, né? Teve um momento do desdobramento, que o médium que tinha essa capacidade, né? Visualizava, vou aproveitar o seu exemplo, o quarto de um hospital, ou
visualizava a situação em que o espírito que talvez se comunicaria daí a pouco estava no momento, né? Então, é muito utilizado durante as reuniões essa palavra desdobramento. E, nesse tempo que eu participo, eu nunca tive a oportunidade de ouvir, né, nenhuma pessoa que estava coordenando o grupo dizer do estado sonambúlico, né? Então, essa tarefa de casa vai ser das boas mesmo, viu, Adolfinho? Das boas mesmo. É isso, Lucélia. Realmente, é um assunto bem complexo, né? A gente tem que realmente entender, né? Mas o Vitor, quando colocou na tela, né, a partezinha grifada, acima falava sobre a catalepsia, que o espírito estava no comando e o corpo e os órgãos materiais em estado de catalepsia, certo? Esse aspecto de catalepsia tem a ver com esse estado de sonambulismo também? Complicou, né? Complicou, Lucélia. É, Eu acho que eu nós viu, podemos. Sério, Vitor, você complicou. você fala da questão 425? É que você colocou isso. Deixa eu ver, deixa eu me atentar à Até havia palavra. colocado, tinha uma partezinha grifada, mas acima estava mencionando, né, é, o estado de catalepsia e continua onde você Tem no livro grifou. dos Espíritos, Lucélia, Allan Kardec, ele trabalha com 3 conceitos: letargia, catalepsia e morte aparente. Só que desses estágios, agora eu tenho que voltar lá na teoria, né? De cabeça eu não vou lembrar, não. Mas nesses 3 estágios, eu não me lembro do espírito se manifestar. Entendeu? Não me lembro. Mas a gente tem que ir Por no isso eu fiquei original, né? curiosa. Então é o Aí estágio eu de fiquei independência da curiosa. alma. É, Ó, o que eu estou entendendo aqui, na verdade, o Kardec não está se utilizando da terminologia catalepsia, né, nas explicações como ele dá dentro do livro dos Espíritos e também lá na Gênese. Mas o que ele está falando aqui é só uma espécie de analogia a como fica o corpo do sonâmbulo no momento do sonambulismo. Então, é de certa forma, em estado de catalepsia. E o que é o estado de catalepsia? Aí fica o X para quem souber explicar melhor aí, porque eu, pelo menos a fundo, não lembro, não sei expressar. Eu sei que é um estado em que a pessoa aparenta uma morte, né? Uma morte aparente ali, Sim. porque os órgãos começam a ter menos movimento, inclusive o coração, então é difícil se achar a batida do coração da pessoa, coisas assim. Mas, enfim, eu não tenho conhecimento suficiente para me expressar nesse sentido. Mas o que eu entendo aí é que o Kardec está fazendo uma simples comparação de como o corpo do médium fica no estado sonambúlico. Vitor Hugo, perfeito o seu comentário. Ele faz uma comparação. Mas não invalida a pergunta da Lucélia. ainda está sem resposta, A Vitor pergunta é Hugo. válida, Por é quê? claro. Né? A Onde Lucélia não está o quer nem saber que espírito? ele está fazendo a comparação, quer saber se é a É, mesma coisa. Né, você Lucélia? colocou, Vitor, você se vira. Agora a gente tem que pesquisar, né? Dar uma lida, Então, e Kardec fala Porque sobre nós é vamos isso. fazer o seguinte. interessante. Nós vamos ver até onde a gente consegue com a pergunta. Também, se a gente não conseguir, não tem problema. O objetivo não é ter pressa. Mas na semana que vem, a gente dá uma pausa nesse livro para a gente estudar, pelo menos lá no Livro dos Espíritos, o que Kardec define como letargia, catalepsia e morte aparente. Que aí talvez a gente consiga responder a pergunta da Lucélia. Se a letargia é uma espécie de sonambulismo. Essa é a pergunta, não é, Lucélia? Porque a catalepsia, as pessoas, nós sabemos disso, é até comum pessoas serem enterradas Sim. vivas, né? E aí fica a pergunta, se o espírito
ele está no poder, não é? No controle, desculpem, e o corpo está no estado de catalepsia, em que momento está esse espírito? Fora, dentro? Percebe? O sonambulismo está no afastamento que de alguma forma há ele pronuncia alguma coisa, há uma evidência disso. Já na catalepsia é como se estivesse morto. Nós não temos nenhuma evidência de um espírito ali, né, se manifestando de alguma forma. É uma carta em branco, né? Realmente, eu também não tinha pensado nisso. Então, mas de qualquer forma, é um estado de emancipação da alma. Isso é, porque não houve desencarne. Aí a gente volta lá no que a Morgana estava perguntando. O espírito continua ligado ao corpo físico, na catalepsia. Havia casos que a pessoa era enterrada morta, sim. Tanto é que mudou para a ciência. Né? Então, o que a ciência entende como morte? Não é quando para o coração. É quando o cérebro para de oxigenar. É a chamada morte cerebral. Aí a ciência entende que está morto, né? Que não volta. Tá? Por quê? Porque tem casos que a pessoa tem uma morte aparente, mas ela não morreu. Como, por exemplo, no caso da catalepsia. E que não deixa de ser o quê? Um estado de emancipação da alma. O Dudu está mostrando aqui, gente. Tá curtinho. Vocês querem que a gente lê? Ou deixa para semana que vem? Eu acho melhor para semana que vem, né? Faltando só 8 minutinhos, né? Só um breve comentário, Adolfinho, da leitura à vontade. Do comentário de Kardec sobre, e a leitura que eu fiz também das perguntas agora, que são só 3, se eu não me engano. Assim, não tem nada a ver com mediunidade, o estado de catalepsia e letargia, pelo que coloca Kardec, de maneira alguma. É só um estado fisiológico que sempre intrigou a humanidade no entendimento de como ocorre aquilo, e Kardec se utiliza, né, do contato espiritual para questionar sobre esse fenômeno. Mas, enfim, assim, falando no sentido mediúnico, assim, de primeira mão, pelo que eu percebi, não há nada. Ô, Vitor Hugo, mas o problema, desculpa insistir, é que sonambulismo também não é mediunidade. Sonambulismo é o fenômeno anímico, não é mediúnico. Né? Por isso que a pergunta da Lucélia é válida ainda. Né? Ela não está falando de mediunidade sonambúlica, que é outra coisa. Não, ela está falando de sonambulismo. Tanto o sonambulismo como a catalepsia são estados de emancipação da alma. A questão é se o espírito no estado de catalepsia, se ele também pode se comunicar. O que eu entendi da pergunta da Lucélia foi isso. Né? Porque no estado sonambúlico ele se manifesta. Isso. E no estado de catalepsia, ele também se manifesta? Eu acho que essa é a pergunta, não é, Lucélia? Eu me expressei mal ao dizer mediúnico. No caso, eu queria falar exatamente sobre o sentido de emancipação. No caso, seria a comunicação do espírito pelo próprio corpo, né? O espírito emancipado. Mas, aparentemente, não, porque a própria catalepsia, ela impede com que o corpo se manifeste, o corpo sirva de instrumento, porque naquele momento ele está com a perca de sensibilidade total. É o que Kardec descreve ali, eu acho que... Não, Vitor Hugo, mas não é isso que eu estou falando. Se ele se manifesta. Então, é exatamente isso. O próprio estado da catalepsia no corpo físico, ele impede a comunicação do espírito do encarnado ali naquele corpo. Então, é um estado em que o corpo físico, ele impede a comunicação, porque ele está num estado ali fisiológico, né? Ele pode ser induzido, como Kardec coloca, mas o corpo físico, ele está num estado em que ele impede a manifestação, queira do espírito do encarnado, como de um outro espírito também. Então, mas aí gera uma outra pergunta. Eu sou bonzinho, eu também sei fazer pergunta, viu, gente? Mas ele pode se comunicar mediunicamente? O estado de catalepsia? Assim, creio que sim, não vejo um porquê que não, né? Falando assim, primeira ideia, porque a gente pode evocar até o espírito de um vivo, né? Então, alguém que está no estado de letargia ali, de catalepsia, imagino que é a mesma coisa. Sim.
Eu posso comentar uma coisa que aconteceu semana passada, que é muito interessante. Não, já faz uns dias. A mãe da minha prima faleceu com Alzheimer. E ela ficou um tempo internada no hospital. Num estágio já muito avançado de Alzheimer, ela teve um momento de lucidez impressionante que eu mesma me arrepiei. Teve um momento que ela virou para minha prima e falou: Ô filha, despede, que eu estou indo. Né? Se despede. E ela chegou a conversar com o filho também. Aí eu até pensei e comentei com a minha prima, que não é espírita, que de alguma forma o espírito dela, desprendido, já se afastando do corpo, conseguiu mesmo com o cérebro, que já não funcionava materialmente, usar a boca dela para falar alguma coisa que fizesse sentido. Percebe o que eu estou falando? Uhum. Entendeu? Porque no caso, né, que o Vitor Hugo falou, estou complicando também, Vitor Hugo. Se você menciona que tem toda a lógica, que o corpo, que o espírito não está tendo como se manifestar, porque essa matéria está imobilizada, certo? Mas se ele é afastado, não é? Ele não pode, ele consegue se comunicar por outros meios, mesmo porque o corpo está inerte, mas ele funciona. É uma máquina que está parada, mas ela funciona, ela não está estragada, como todo mundo assustou com a minha tia que faleceu. A máquina não estava funcionando porque estava estragada. Percebe, Vitor Uhum. Hugo, a dúvida? Eu entendi. Eu acho assim, Entendeu? Lucélia, que essas questões elas são importantíssimas e que na semana que vem, por isso que é bom a gente estar gravando. E agora o que eu vou fazer? Na hora que eu disponibilizar, eu vou assistir de novo, eu vou ver de novo essas perguntas, todos esses comentários que estão no chat vão aparecer lá no YouTube, tá? Vai estar tudo lá. E aí, a partir disso, é que nós vamos montar o quê? O estudo da semana que vem. Porque são questões que merecem a nossa parte assim, um cuidado especial. E isso tudo, vejam vocês, porque o visitante está perguntando assim para Kardec. É isso que é o que gerou todo esse debate de hoje, muito saudável. O visitante pergunta assim, ó, será que ao invés de ser mediúnico, não é um fenômeno sonambúlico? Porque a ciência estudava sonambulismo, estuda sonambulismo. Né? Não é um termo assim, só utilizado no espiritismo, o sonambulismo. Não. Né? Do ponto de vista científico, há estudos sobre sonambulismo, né? Que é o quê? Uma emancipação da alma. Então, essa é a pergunta. Será que não é isso? Ao invés de ser mediunidade? É isso que o Espírito está perguntando. Né? E na semana que vem a gente vai ver o que Kardec responde sobre essa pergunta. Né? E por conta dessa pergunta, para a gente entender o que o visitante estava perguntando, é que eu trouxe o conceito de sonambulismo. E nós avançamos, eu acho que todo mundo entendeu que o sonambulismo não é aquele do dicionário, não é aquele conceito do dicionário, também existe, né? Aquele conceito lá que a pessoa conversa, não sei do quê. Não é isso, né? Então, é o quê? É um estágio mais profundo de emancipação da alma. Ponto. Eu acho que a gente vai sair daqui e isso está entendido. O que é sonambulismo? Agora, essas outras questões que foram surgindo, que são muito importantes, né? Uma primeira é do Vitor Hugo, então, mas esse termo desdobramento, mas isso está em Kardec? Né? Porque se não está em Kardec, a gente não pode falar que é espírita. A gente
pode falar assim, ó, André Luiz, quando o André Luiz fala do dobramento, por exemplo, tudo bem, André Luiz que está falando. Ou quando um outro autor qualquer fala de desdobramento, bom, esse autor qualquer, não é Kardec. Né? Então, assim, o Victor Hugo chama atenção para algo que é muito importante. Ele tem razão. A gente tem que ter esse cuidado. Não, realmente, desdobramento é um termo que Kardec usa. E está aqui. Ou não, Kardec não usa. Então, se ele não usa, é sonambulismo. Né? E ninguém mais vai falar em desdobramento. Essa é uma questão. Aí depois a Lucélia faz uma outra questão. Mas o espírito em estado sonambúlico, né? Ele também pode se comunicar? Bom, aí o Vitor Hugo já trouxe uma informação que não. Eu até já li ali, né? Mas, assim, tem essas outras questões, como a Lucélia acabou de apontar. Mas é aquela pessoa que é com Alzheimer, o Alzheimer é uma doença, né? O corpo fica comprometido. Como é que uma pessoa com o corpo comprometido, um problema no corpo físico, como é que ela consegue ter um momento de lucidez? É o que aconteceu. Então, são perguntas que nós vamos tentar responder. Né? Estudando, lendo as obras de Kardec. Talvez, semana que vem, a gente nem responda todas essas perguntas. Né? Mas vamos tentar. Eu acho que essa é a questão. E com isso, gente, o grupo ganha, viu? Porque esses questionamentos, eles são muito importantes, viu? Muito importantes. Eu fico muito feliz. Vai ser uma noite para mim, assim, ó, para lá de boa essa noite, porque nós estamos fazendo ciência espírita, né? Então, e nós estamos aqui para isso mesmo, para ter todo esse cuidado dos conceitos que nós estudamos nas obras de Kardec, né? Então, acho que isso tudo é muito válido e muito importante. Eu peço desculpas a vocês, já passamos 2 minutos, infelizmente ninguém mais vai poder falar, vamos ter que encerrar por aqui, mas semana que vem nós vamos voltar nesse assunto aí, tá bom? Então, eu recomendo, quem puder, durante a semana, ver novamente esse vídeo, vai ser imperdível, viu? Para a reunião da semana que vem, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Ana Flávia aí, encaminhando o encerramento. É com muita alegria, então, que a gente vai encerrar, né, Adolfo? Aprendendo muito, né? Meu Deus, fica difícil até manter o cérebro, assim, né? Não pode perder uma palavra, né? Muito legal. E eu vou pedir, então, para a Rita fazer a prece final para a gente. Você faz, Rita? Um prazer, Ana Flávia, com alegria. Ai, amor, obrigada. Senhor Jesus, Senhor Deus, nosso Pai, nosso anjo guardião, muito obrigada por essa grande oportunidade da noite. Muito obrigada, Senhor, por podermos reconhecer o quanto nós precisamos aprender. Muito obrigada por reconhecer o quanto nós somos pequenininhos, pequenininhos diante a imensidão de saber e da beleza que existe em suas leis. Muito obrigada, meu Deus, por essa grande oportunidade, pois aprendendo, Senhor, nós podemos nos tornar pessoas melhores. Nós podemos ajudar na evolução do nosso espírito com conhecimento, lembrando sempre, Senhor, que mais importante é vivermos em estado de amor, em estado de solidariedade. Muito obrigada por essa grande oportunidade. Obrigada, Kardec, por colocar o nosso cérebro em constante movimento. Muito obrigada à espiritualidade que possibilita esse nosso encontro virtual. E muito obrigada, Senhor, pelos companheiros que participam conosco. Tenhamos todos uma boa noite, na paz, na alegria e no sentido que nós estamos caminhando, que nós estamos buscando a nossa melhoria. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Esteja junto de nós durante o nosso sono, durante o nosso descanso do nosso corpo físico. Muito obrigada, Pai.